Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Na aula de hoje, a gente vai comentar um pouco sobre como realizar o manejo domiciliar dos pacientes que já se encontram em ventilação mecânica. Essa aula apresenta dados de literatura até o dia 1º de abril. A gente sabe que esses dados e as informações têm mudado com uma velocidade muito grande nessa pandemia. Essa foi uma aula desenvolvida pelo time clínico da ResMed, de toda a América Latina, sob coordenação da gerente clínica Cláudia Bertini. Meu nome é Rui Pires, eu sou coordenador em ventilação para a Latam da ResMed. Aqui então são os pontos que a gente vai abordar na aula: introdução, máscaras, filtros, né, o setup invasivo e não invasivo, os parâmetros ventilatórios, desinfecção, o papel da telemedicina, as alterações da rotina do domicílio, referências e os contatos. Em relação à introdução, então, o que a gente tem sobre o Covid? O Covid-19 é uma infecção causada por um recém-descoberto tipo de vírus, o SARS-CoV-2. A maioria das pessoas apresentarão desconforto respiratório leve a moderado e não precisarão de nenhum tratamento especial. Os indivíduos mais suscetíveis, ou que a gente tem que ter uma preocupação maior, são justamente os idosos, os pacientes com alguma comorbidade crônica, né, então uma doença respiratória crônica, ou doenças cardiovasculares. O vírus, ele é um vírus, que vai se espalhar ou vai ter uma contaminação por contato, através da saliva ou secreção nasal de uma pessoa infectada, e a resposta imune, ela ainda não está totalmente esclarecida sobre o seu comportamento. Esses são dados, então, até o dia 2, até a tarde do dia 2. A gente tem em torno de 1 milhão de pacientes ou de pessoas infectadas no mundo. O comportamento do Brasil, a gente tem em torno de 7.000 pacientes confirmados, com 250 mortes aproximadamente. A curva do Brasil de contágio, ela é muito parecida com a curva do mundo que aconteceu nas outras regiões. Então, a gente espera para as próximas semanas e os próximos dias um aumento muito grande de tanto de números confirmados, quanto também da quantidade de indivíduos que vão morrer em decorrente da Covid. Quais são então os sintomas e a evolução dessa enfermidade? O estágio 1, os pacientes vão cursar com febre, tosse seca, dor no corpo, falta de ar e, em pequena proporção, náuseas e vômitos com diarreia. Uma parte desses pacientes vão ser hospitalizados, em torno aí de 20% vão ser hospitalizados, 15% vão evoluir com pneumonia. Desses pacientes, uma parte vai desenvolver a síndrome do desconforto respiratório agudo, uma parte desses pacientes ainda vão desenvolver a sepse. E vejam, aqui são os dados de Wuhan, né, da experiência chinesa, onde eles reportaram uma mortalidade de 2%. A gente sabe que a mortalidade geral, com os dados aí agora incluindo Europa e América Latina, o restante do mundo, a mortalidade já está em torno de 5%. Como que é o portfólio da ResMed, então, para o atendimento domiciliar? O que vocês podem encontrar de ResMed hoje na casa de vocês ou no domicílio do paciente? A gente tem, então, equipamentos aí para uso de não invasivo. Então a gente tem o CPAP, basicamente ele é utilizado hoje para a apneia do sono, é um equipamento que ele atinge até 20 centímetros de água, e nós vamos ter um webinar específico sobre a apneia do sono. Nós temos um binível, então o STA, ele já faz então 2 níveis de pressão, atinge até 30 centímetros de água, ele não tem bateria, mas já tem alarme e vai possuir os principais modos pressóricos. Então, são equipamentos aqui exclusivamente de uso não invasivo. A gente tem um equipamento intermediário, que já faz invasivo e não invasivo, é o Stellar. Ele atinge pressões até 40 centímetros de água. Ele é um ventilador tanto para adulto quanto para pacientes pediátricos e já apresenta uma bateria interna de 2 horas de duração. E nós temos aqui o nosso carro-chefe, né? Então, é o Astra, o nosso equipamento de suporte à vida. Ele faz tanto a modalidade invasiva quanto não invasiva, atingindo até 50 centímetros de água de pressão, ventilando pacientes a partir de 5 quilos e já apresenta uma bateria aí com 8 horas de duração, uma bateria interna. E, claro, por ser um suporte à vida, ele tem todos os tipos de alarme, tem todos os acessórios e comportamento que o equipamento de suporte à vida deve ter. Em relação às máscaras, quais são os cuidados? Se a gente pensar no domicílio, a gente vai ver que a maior parte das máscaras para os pacientes que usam, não estão traqueostomizados, as máscaras mais comuns são aquelas que apresentam uma porta exalatória, né? Independente do local onde a porta exalatória está, eles são as máscaras mais utilizadas. E
O que a gente sabe é que essas portas exalatórias, elas vão apresentar, vão ajudar na dispersão do patógeno. Ou seja, o fluxo que sai por esses orifícios pode atingir até 2 metros de distância. Então, justamente no caso de positivação ou suspeita que o paciente esteja com suspeita de estar infectado, são máscaras que devem ser evitadas. Então, essa é a nossa indicação clássica, né? Olha, se você tem um paciente com suspeita ou quadro confirmado, positividade para a COVID, essas máscaras não estarem indicadas porque justamente elas vão auxiliar na dispersão do patógeno e na contaminação do ambiente. Mas a gente sabe que nem sempre esse mundo ideal é o que a gente consegue manejar no dia a dia. Então, se você não consegue trocar essa interface por uma máscara ventilada e você precisa manter a sua máscara ventilada, você tem que redobrar os cuidados com os EPIs e a higienização do ambiente. E, claro, sempre discutir com o seu serviço as estratégias para otimização dos atendimentos. A gente também tem os pacientes que vão fazer rodízio de máscaras. Então, aqueles pacientes que utilizam uma máscara durante o dia, outra máscara durante a noite. E como que a gente deve pensar nesses pacientes durante aí essa época de COVID? Né? Então, sempre o cuidado vai ser para minimizar a dispersão do patógeno. Então, primeiro, procure deixar a interface próxima ao paciente, desligue o ventilador ou deixe ele no modo stand-by, retire a interface do paciente e depois desconecte do circuito. Coloque a nova interface do paciente, conecte o circuito e restaure a ventilação. Se a gente pegar as figuras, a gente vai ter mais ou menos essa sequência. O paciente coloca, então ele desligou o primeiro equipamento, ele coloca a máscara ou tira a máscara, depois coloca a máscara, depois, assim que ele já está com a máscara ajustada, ele coloca o cotovelo no circuito, encaixa esse cotovelo na máscara e depois ele inicia a ventilação. Aqui nesse slide, a gente vê exemplos de máscaras não ventiladas da ResMed, desde os nossos modelos aí de descartáveis ou uso hospitalar e os modelos reutilizáveis, e aqui tanto para o hospital quanto para o domicílio. Em relação aos pacientes pediátricos, a gente sabe que a descrição da infecção por COVID está muito associada aos indivíduos adultos, mas já começam a aparecer os pacientes pediátricos infectados. Caso a gente tenha alguma criança infectada, como a gente deve fazer? Existe uma dificuldade muito grande para a gente encontrar as máscaras para a pediatria, né? Então, uma alternativa seriam as máscaras faciais adultas de tamanho pequeno ou as nasais aí que você tenha o tamanho médio ou grande, dependendo do tamanho do paciente. Sempre de cotovelo azul, lembrando que aqui a nossa indicação é para os casos com suspeita ou positivação do quadro, e uma porta exalatória com filtro interposto. Então, você vai ter aqui a máscara, você coloca o filtro e depois do filtro você coloca a porta exalatória. A gente vai comentar um pouco mais disso mais para frente. Lembrando que o filtro aqui ele vai colocar uma resistência. Então, é importante, principalmente para os pacientes pediátricos, o nosso ajuste de sensibilidade, tanto no disparo quanto na ciclagem dos ventiladores. Em relação aos tipos de filtro, e aqui já mudando um pouco de assunto, indo para os cuidados com o ventilador. A gente sabe que os filtros são extremamente importantes, porque justamente são eles que vão filtrar aí a carga, tanto de bactérias quanto de vírus. E existem vários tipos de filtros, e a gente acaba chamando, por uma questão aí na rotina, de tudo de filtro, e às vezes a gente não se atém aos tipos de filtros ou de equipamentos que tem no mercado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o filtro antibacteriano. O filtro EPA, ele nada mais é do que um tipo de filtro antibacteriano. Ele vai prevenir a contaminação cruzada entre o paciente e o equipamento. Então, na verdade, o filtro AB e o filtro EPA, ele é uma proteção para o equipamento, para que você não tenha contaminação do equipamento. A gente tem também um HME-F. Essa palavra F ele é uma letra extremamente importante, porque o HME ele é do inglês Heat and Moisture Exchanger, então ele é um filtro trocador de calor e umidade, ou nariz artificial, como alguns conhecem. E o F, ele vai ser justamente o filtro. Então, o HME-F ou filtro HME, ele nada mais é do que um HME mais um filtro AB. E aqui sim, ele vai ser trocador de calor, então ele vai umidificar o ar que está vindo do ventilador, mas também vai filtrar.
A gente tem, então, três tipos de filtros que a gente chama. Um filtro que a gente vai chamar só de F, que é o filtro AB, ele filtra, mas não umidifica. A gente vai ter o HME, que ele não é um filtro, mas ele umidifica. E a gente vai ter o HMIF, que ele vai ser um filtro e também vai umidificar. Essa duração e as trocas, a gente tem que ver, a nossa indicação é procurar junto com o fabricante, mas quando a gente pega os dados de UTI, essa troca acontece quase que diariamente, mas nos protocolos de domicílio, ou dependendo da informação do fabricante, a gente vê trocas aí a cada 2, 3 dias ou até uma vez por semana. Então, lembrando, e aqui o destaque é para que o HME, sem o filtro, ele não deve ser utilizado, porque justamente ele vai umidificar, mas não vai filtrar. E o que a gente justamente quer é que que você consiga filtrar o vírus para que você não tenha contaminação nem do ambiente e nem do equipamento. Lembrando ainda que a gente tem um filtro de ar ou filtro de entrada nos equipamentos. Esse filtro de entrada, que todo equipamento com turbina ou gerador de fluxo tem, ele é um filtro para substâncias um pouco maiores, da ordem de microns. Ele não vai aqui filtrar bactéria ou vírus. Então, ele basicamente é um filtro contra a sujeira, pó, para você proteger também a máquina. Ele não vai filtrar aqui a bactéria ou o vírus. Então, quando a gente fala de filtro, todos os filtros precisam ser trocados com maior ou menor intensidade ou maior ou menor periodicidade, mas a gente não pode confundir o que é filtro de ar ou filtro de entrada, o que é filtro AB e o que é filtro o HMF. Só um ponto aqui em relação aos usuários de CPAP ou aos biníveis, né? Então você pode também colocar um filtro AB, mesmo nos biníveis. A gente vai ter de novo uma aula específica para os usuários de CPAP, mas os equipamentos também você pode adicionar esse filtro AB como proteção, e nesse caso também você vai tirar a água, né? Não está indicado aqui a umidificação aquecida. E no menu clínico você tem lá, olha, a possibilidade de colocar filtro AB, sim, e aí o equipamento vai compensar essa resistência aqui do filtro, e a gente vai falar depois um pouco mais sobre nos ventiladores como isso acontece. Em relação agora também aos ventiladores, o setup invasivo e não invasivo. Como seria as melhores ou boas práticas de uso tanto da ventilação não invasiva como da ventilação invasiva? Porque a gente sabe que no domicílio muitos dos pacientes estão traqueostomizados. Então, no mundo ideal, a gente teria um filtro, eu estou usando o ramo duplo, né? Então, olha, tem um caso positivo, ou uma suspeita, qual que seria a minha indicação num cenário ideal? Eu colocar um equipamento de ramo duplo, coloco um filtro AB no ramo INS e no ramo ES, e depois um filtro HME ou HMF. Nessa condição, eu tenho a menor dispersão possível de patógeno e eu estou protegido por toda essa sequência de filtros. Detalhe que aqui a gente está com uma máscara não ventilada, mas se fosse uma traqueostomia, o catéter mount poderia ser colocado aqui sem nenhum problema. Bom, a coisa que vocês podem perguntar é, e esse tanto de filtro, como é que eu faço com a resistência? Lembra que os equipamentos da ResMed têm a opção de reconhecimento de circuito. E esse reconhecimento de circuito vai justamente ajudar a eliminar essa resistência. Então, isso daqui, esse espaço morto, ou essa resistência dos filtros, não vai atingir os pacientes. Como é que fica então? Num exemplo, eu vou ter uma máscara não ventilada, eu vou ter um HME-F ou um filtro HME, e eu vou ter um filtro AB aqui logo na saída do ramo inspiratório do equipamento, e também na saída do ramo, na entrada do ramo expiratório. Bom, Rui, mas eu não tenho, meu paciente não utiliza um ramo duplo. Na verdade, eu tenho aí um sistema de ramo simples com um circuito ativo. A mesma coisa. Então, no mundo ideal, se você está com um circuito ativo e não consegue trocar por um ramo duplo, um filtro AB na saída do ramo inspiratório e um HME-F associado aqui à máscara não ventilada ou ao catéter mount. E eu também vou estar tranquilo nessa condição. Rui, mas olha, na verdade eu não tenho nem circuito duplo, você sabe que a maior parte dos nossos pacientes do domicílio já estão com o circuito simples, né? O circuito passivo ou circuito com porta exalatória. Então, com certeza, essa aqui não é a melhor opção, mas mesmo se ela é a opção que você tem, filtro AB aqui no ramo, na saída do ramo inspiratório, e um HMEF aqui, para justamente umidificar
e também filtrar. Nessa condição, você é obrigatório ter um filtro HMF, porque senão, a hora que o paciente expirar, você está justamente aumentando a dispersão do patógeno. Lembrando que essas indicações, elas são para os pacientes suspeitos ou com positividade ao COVID, já instalado. Então, não é que agora todo mundo vai ter que ter esse manejo, né, com máscara não ventilada, mas sim os casos positivos confirmados ou os pacientes com suspeita. Então, aqui, como eu teria uma máscara, um HMF e a porta exalatória. Então, pensando aí como um resumo, qual seria, num cenário de escassez, porque a gente está falando em cenário ideal, a gente está falando de circuito duplo, mas também está falando de um excesso de insumos e filtros, né? Que a gente sabe que isso pode acontecer. Então, aqui de um cenário numa opção de menor risco de dispersão para um maior risco, e aqui a mesma coisa, de menor risco para maior risco. No meu cenário ideal, eu já comentei sobre isso. E depois aqui, olha, Rui, na verdade eu só tenho uma opção de filtro AB. Então, você coloca no ramo expiratório, associado a um filtro HME. Rui, olha, não tenho mais filtro AB nenhum. A condição mínima é um filtro HMF. Bom, Rui, mas eu tenho um HME que não é filtro, então eu sou obrigado a utilizar 2 filtros ABs, tanto no ramo INS quanto no ramo ES. Ô Rui, e na verdade, e se eu quiser manter o meu umidificador ativo? Porque também, olha, a gente não usa o HMF, a gente usa o sistema ativo. De verdade, essa condição aqui, ela não está indicada, né? Nesse sistema, ele está fechado, mas a gente sabe que a presença de água quente, ela pode aí ser um bom replicador do vírus. Então, ainda que aqui não tenha um X, essa condição não estaria plenamente de acordo. Então, o ideal seria você deveria considerar o paciente não ser umidificado para manter aí o cuidado com a dispersão do patógeno. Bom, mas se eu tenho uma condição, então, de ramo simples, mas com circuito ativo, eu vou ter essa condição da melhor para pior. Então, melhor para pior. Então, filtro AB, HMF, a válvula exalatória está aqui, então tudo que eu estou mandando para o ar está sendo filtrado por esse filtro HMF aqui. Bom, não tenho filtro AB, a minha condição mínima é essa daqui, e de novo, nessa condição, com certeza isso está contraindicado, porque eu vou aqui proteger minha máquina, mas tudo que está saindo aqui pela porta exalatória, pela válvula exalatória, ela não foi filtrado. Então, nessa condição aqui, eu com certeza estou, embora eu esteja umidificando, eu estou aí aumentando o risco de contaminação do ambiente. E o mesmo vale para o circuito simples com fuga, da minha melhor condição para a minha pior condição. Então, vale a mesma coisa, a minha condição mínima é essa, um filtro HMF. Se você tiver um paciente com suspeita ou com positividade confirmada para a COVID, essa condição aqui de porta de fuga, ela está completamente contraindicada. Se mesmo assim você não tiver um filtro HMF nos casos positivos, isso vai gerar um aerossol, você é obrigado a redobrar os seus cuidados com os EPIs. Em relação aos parâmetros ventilatórios, o que a gente pode comentar? Bom, a forma grave cursa com hipoxemia, então a gente sabe que o grande problema desses pacientes não é uma dependência aí de pressão, eles não têm complacência tão alterada, pelo menos uma parte dos pacientes, mesmo aqueles que evoluem com a forma grave, o principal problema aqui é a hipoxemia. Grande parte desses pacientes vão precisar sim de oxigênio, mas, bem, e no domicílio, o que eu preciso fazer? Se meu paciente está sintomático ou ele não tem suspeita, é positivo, vida que segue. Mantém os padrões de rotina para uma saturação maior que 92%. Essa foi uma pergunta que muita gente mandou em relação ao webinar da semana passada, que é, bom, e esses 4 a 8 ml por quilo? Por que todo mundo está comentando isso? Né? Eu uso de 8 a 10 ml por quilo no meu paciente do domicílio. Aqui não cabe a gente discutir a estratégia ventilatória de cada cenário ou não, ou quando 8 ou 10, mas lembra que de 4 a 8 ml por quilo é no ambiente hospitalar, como uma estratégia protetora para os pacientes que desenvolvem síndrome do desconforto.
Então, é uma estratégia onde você vai utilizar poucas pressões para abrir o alvéolo. Então, é uma estratégia de proteção para você tratar ou proteger o pulmão da enfermidade da COVID. Não é uma estratégia que você vai utilizar de uma maneira crônica para o paciente. Então, se o seu paciente está sintomático, mantenha a sua estratégia ventilatória. Quando ele for para o hospital, ou se ele for para o hospital e ele piorar, ele acabar cursando com a forma mais grave da enfermidade, ele provavelmente vai ser ventilado usando essa estratégia aqui, mas no domicílio, para os indivíduos assintomáticos, isso não é necessário. Lembrando que um ponto importante, que como eu falei que boa parte dos pacientes vão utilizar a oxigenoterapia, a gente sabe que os doentes neuromusculares, eles não precisam de oxigênio, mas lembra, gente, aqui não é, a gente não está dando oxigênio para tratar a enfermidade neuromuscular, a gente está tratando a COVID. Então, o aporte de oxigênio é justamente para tratar a hipoxemia causada pela pneumonia ou pela enfermidade, pela alteração causada pela COVID. Então, mesmo sendo neuromuscular, parte desses pacientes vão precisar sim de oxigenoterapia e está tudo certo. E é o nosso papel também acabar instruindo esses pacientes. Bom, como fazer isso? Se você optar pela estratégia de atender esses pacientes ou segurar esses pacientes no domicílio, como ofertar oxigênio no Astro Stella? Existe um conector aqui no campo posterior, e aí você pode utilizar, colocar ou suplementar oxigênio até 30 litros por minuto, e sempre lembrando com gás seco, sem umidificação. Se você umidificar esse gás que está indo aqui na porção posterior, você está levando água para a turbina e isso vai diminuir a vida útil do equipamento. Para os pacientes que utilizam o nosso sistema de binível, você também pode adicionar até 15 litros por minuto nos nossos biníveis. Então, você pode colocar aqui um conector com acesso aqui para você colocar, fazer a suplementação de oxigênio. Lembrando que aqui nesse caso você não vai ter a água, coloca o filtro AB, coloca o aporte de oxigênio aqui para o paciente e na sequência aqui, porta exalatória, filtro AB, HMF e depois máscara não ventilada seria a condição ideal. Em relação à desinfecção, como a gente como a gente deve manejar os nossos equipamentos? Bom, a gente sabe que a Covid-19 ela é um vírus como qualquer outro, então não existe uma recomendação especial para a higienização das máquinas. Os Ministérios da Saúde de todos os países têm recomendado, né, de todos os investigadores, têm recomendado que a higienização deve seguir as orientações do fabricante. O que a gente sabe em relação à COVID é que ele tem um tempo aí de viabilidade grande, principalmente em plástico e aço inoxidável, em torno de 3 dias. No cobre é de 4 horas e no papelão de 24 horas. Mas, na verdade, o processo de desinfecção e limpeza pode ser utilizado, aqui são os equipamentos aqui validados pela ResMed, como você pode limpar e desinfectar o seu equipamento. Então, álcool 70, veja, são os equipamentos que você utiliza normalmente. Não existe a necessidade de um produto especial para a higienização e desinfecção dos equipamentos em relação ao COVID. Lembrando sempre que a ResMed ela não indica que a utilização de ozônio para a esterilização dos seus equipamentos. Não está proibido. A gente pode conversar isso num segundo momento. A questão não é de proibição, e sim de não indicação da utilização de ozônio para a esterilização desses equipamentos. Em relação à inalação, o que nós temos e quais são os cuidados que a gente deve ter? De novo, a gente não pode lembrar, não pode esquecer que o principal cuidado é em relação à formação de aerossol. E é justamente isso que faz a analoterapia. E o principal medicamento utilizado para realizar a analoterapia é broncodilatador. Olha, não tem nenhuma indicação até o momento de que o uso de broncodilatadores ajuda no tratamento da COVID-19. Além disso, ele diminui a durabilidade dos filtros respiratórios, sendo a sua indicação restrita para os pacientes que realmente precisam de broncodilatação, que são os pacientes obstrutivos, como os pacientes asmáticos e pacientes com DPOC. Caso você realmente precise no domicílio utilizar esses equipamentos, você pode utilizar o inalador dosimetrado, porque vai ser um inalador que ele vai
vai gerar menos aerossol. E muito cuidado com a conexão aí do canister para também formar aerossol. Aqui são exemplos dos espaçadores mais utilizados, o exemplo do canister, e o setup aí do espaçador, né? Então, com certeza na terapia intensiva esse aqui não é o melhor setup, mas pensando que a gente não quer ficar abrindo o sistema, você poderia colocar o espaçador aqui entre a tráqueo e entre o filtro HMF, e aí você posiciona o espaçador. Isso vai aumentar um pouco o espaço morto, mas você vai ter aí você pode colocar ou realizar o broncodilatador ou a inaloterapia de maneira mais eficiente, mantendo aí o sistema fechado por mais tempo. Mas, de novo, considere se realmente esse uso de broncodilatador ou de inaloterapia é necessário. Em relação à telemedicina, o que a gente pode fazer ou como a telemedicina pode ajudar nesse cenário? Né? Então, a gente sabe e eu já comentei nos slides anteriores, que todos os nossos equipamentos têm uma conectividade com a nuvem, né? São equipamentos que você pode ter acesso remotamente. Então, para a empresa, quais são os benefícios? Né? Uma melhor segurança para a família, melhorando o nível de atendimento. Então, se a gente está falando de diminuição de contato e a própria enfermidade, ela passa, né, ela é transmissível por contato, e a gente está falando em, às vezes, diminuir o número de assistência, o número de visitas, o número de contato com os pacientes ou com os pacientes infectados, como que a gente pode fazer? Bom, saber o que está acontecendo com o paciente antes de chegar na casa e tentar avaliar se vale a pena a gente ir realizar essa visita ou não. Então, você consegue otimizar o recurso e promover uma qualidade melhor, tanto do serviço quanto para os profissionais. Para o prestador de serviço, então, você consegue fazer um planejamento clínico melhor, né? Você consegue ter alguns indicadores assistenciais e gerenciar melhor os seus resultados. Para o paciente e para a família também é bom, porque você passa uma sensação maior de segurança e fidelização e consegue detectar precocemente algumas intercorrências. Então, quando você tem algum problema, você consegue já chegar na casa do paciente com mais informações e informações fidedignas, que estão vindo diretamente do paciente e não foram informações passadas por terceiros que acabam tendo alguns ruídos. Aqui é só para lembrar que a nossa plataforma, né? Então você tem aí acesso a todos os parâmetros ventilatórios, você tem gráficos. Então, para quem não conhece, essa é uma foto aí, uma foto do AirView, que é a nossa plataforma, a nossa nuvem. Ela está disponível tanto para os equipamentos de sono quanto para os equipamentos de ventilação, e você tem diversos tipos aí de características e de ferramentas, inclusive a obtenção de dados por demanda. Então, se eu quiser saber o que está acontecendo com o meu paciente agora, eu posso dar um clique em obter os dados por demanda e eu vou saber o que está acontecendo com o meu paciente nesse exato momento. Lembrando aqui os nossos equipamentos que têm esse acesso à nuvem, e também que tanto eu sou fisioterapeuta, então tanto o COFITO, mas também o Conselho Federal de Medicina tem liberado essa plataforma, essa consulta, essa teleconsulta, o telemonitoramento. Não cabe nesta aula a gente discutir quais são os pacientes que devem ou não devem ser telemonitorados, como funciona, mas não há dúvida de que essa plataforma ou essa ferramenta pode ser utilizada no manejo dos pacientes. Esse é o último ponto que a gente vai abordar, que é a rotina do domicílio. Como que a gente pode pensar e quais são os cuidados que a gente deve ter no domicílio para atender a esses pacientes? Então, se possível, o paciente positivo ou com suspeita, ele deve ser mantido num quarto isolado, né? E a gente não pode esquecer as áreas comuns. Então, às vezes, se possível, o paciente pode usar um banheiro só para ele, mas, bom, e se for só um banheiro para casa? Então, a gente tem que tomar cuidado e redobrar os cuidados de higiene desse banheiro. Manter sempre uma distância, na medida do possível, de 2 metros em relação ao paciente. Outros pontos importantes é realizar o registro de pessoas que entram na sala ou no ambiente. Você tem um cesto de lixo com pedal, então, de novo, é uma doença com transmissão por contato. A gente tem que tomar cuidado com isso, e quanto menos contato a gente tiver com as estruturas, né, ou com as superfícies, é melhor.
Se possível, né, e aqui é bem factível, o uso exclusivo de utensílios por parte do paciente. Então, desde talheres, almofadas, toalhas, serem de uso exclusivo e serem lavadas especificamente e sozinhas com o paciente. Em relação à própria home care ou ao monitoramento desses casos, olha, o paciente e a família tem que ser orientada. Se o paciente piorar, ou caso ele seja positivo, ou tenha alguma suspeita, para quem que ele vai ligar? Então, deixar os contatos próximos e informar as famílias, né, que esse paciente vai ser acompanhado aí pelo serviço de saúde, qual que deve ser a conduta caso ele tenha alguma piora, e sempre ter esse registro no prontuário médico, no histórico médico do paciente. A gente não pode esquecer que o principal cuidado, né, na verdade, ele continua sendo, a grande recomendação é a lavagem das mãos, né? Então, existem 5 momentos aqui que a gente deve lavar as mãos ou higienizar as mãos, que é antes do contato com pacientes, antes da realização de procedimentos, após o risco de exposição, após contato com o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente. Dentro do possível, a gente deve minimizar ao máximo o número de pessoas que estão atendendo o paciente, lavagem das mãos, além de máscara cirúrgica e luvas descartáveis, a gente vai comentar um pouquinho mais nesse slide que se segue. O uso de EPIs, ele é obrigatório para os pacientes com suspeita ou confirmação de casos positivos, principalmente nos procedimentos que vão gerar aerossol. Então, seja durante uma aspiração traqueal e, se possível, aqui utilizar o sistema de aspiração fechado. Ah, Rui, mas eu não tenho sistema de aspiração fechado. Então, de novo, se você não tem ou não tem um mundo ideal, pela própria escassez de insumo que a gente está vendo no mundo, às vezes você até tem a sua home care, ela tem esse padrão, mas por um motivo momentâneo isso não pode ser atendido. Olha, se eu não tenho meu sistema de aspiração fechado, eu vou ter que redobrar o meu cuidado e a minha proteção ao paciente. O uso de óculos de proteção ou escudo facial, isso aqui não tem como a gente não utilizar, e a própria máscara N95. Então, a gente sabe também que a máscara N95, ela existe aí algumas perguntas em relação a se eu posso reutilizar, quanto tempo. De novo, a nossa indicação aqui é procurar o fabricante. Ela pode sim ser reutilizada. Algumas pessoas falam que você pode contar isso por horas. Então, olha, se a minha máscara serve por 15 horas, eu uso ela 1 hora por dia, eu vou utilizá-la então 15 dias. Ou não, algumas pessoas comentam, a própria aqui indicação do CDC, ou de Ministérios de Saúde, que você pode reutilizar a máscara e contanto que você não tenha degradação do material. E nesse caso, como você pode reutilizar? Tem vídeos aí no YouTube que você pode procurar de como usar Tupperware para reutilizar a máscara ou para guardar a máscara de maneira eficiente, ou você também pode utilizar um saco plástico, onde você pode, você fecha bem, veda bem a máscara, coloca a parte contaminada para o plástico, deixa a parte que vai em contato com o seu rosto fechada para dentro, e aí a hora que você for tirar, você abre o plástico e coloca a mão por dentro, tentando aí se contaminar o menos possível ou tocar o menos possível as partes externas. Então, de novo, se você vai fazer um procedimento com formação de aerossol, óculos de proteção e máscara N95 são obrigatórios, além de luvas e aventais. A gente aqui está querendo propor um modelo alternativo de cuidado domiciliar, e aqui de novo como ideia, né? A gente está de novo comentando sobre a diminuição do número de assistências. A gente já sabe que de casos de famílias que está negando atendimento, e bom, como a gente pode tentar ofertar minimamente auxiliar esse paciente, mas aí dentro de um contexto pandêmico que não está acontecendo só no Brasil, mas no mundo inteiro. A primeira coisa é a gente pensar, será que esse meu atendimento, ele é programado, ele é de rotina e ele é necessário, né? Então, se você tem um atendimento rotineiro programado, ele é necessário, eu consigo interromper ou ao menos diminuir? Se sim, perfeito. Então você começa a reavaliar todos os seus atendimentos, todo o seu fluxo, o que que dá ou como otimizar esse fluxo e número de atendimentos. Olha, não, ele não é programado.
Ou não, não consigo interromper. Então, qual que é esse procedimento? Eu consigo postergar ele ou não? Então, a gente sabe que existem procedimentos que são feitos de rotina, por exemplo, como troca de cânulas, auditorias, né, reabilitação. E veja, eu estou comentando aqui até do próprio desmame da ventilação. É possível postergar? É possível orientar a família, né? Então, o papel da família e do cuidador para auxiliar nesses procedimentos? Alguns deles sim, alguns deles não. Bom, eu consigo, parte desses procedimentos, auxiliar de alguma forma remota, onde eu posso diminuir o meu contato com o paciente? Então, aqui a nossa proposta alternativa é justamente você pensar em todos esses pontos e avaliar como isso pode ser feito de uma maneira planejada e otimizada para não diminuir a sua assistência ao paciente, mas também melhorar o fluxo pensando numa condição aí de pandemia que a gente está vivendo. E claro, até aqui a gente coloca em relação à fonte operadora, né? Então, olha, vou discutir aí os meus relatórios, a burocracia, pode haver uma flexibilização por parte dos operadores nessa condição específica que a gente está vivendo, sim ou não? E a gente começa a discutir isso. De novo, o papel da família e, dependendo aí do procedimento, se eu consigo aumentar o prazo de troca ou postergar. Em relação ao descarte de resíduos, o que que a gente indica? Né? Que você tenha um lixo onde você possa colocar todos os lixos. A gente sabe que o material perfluorocortante ele já tem um descarte específico ou especial, mas no caso desse material infectado, você pode colocar ele num saco plástico. Você vai colocar esse saco plástico depois num outro saco plástico junto com as suas luvas e os aventais. Depois você pode ainda colocar num terceiro saco plástico e descartar aí no cesto de lixo. Em relação à limpeza geral, a gente também já comentou, né? Então, de novo, redobre a atenção em relação à lavagem das roupas de cama, das toalhas, uso de utensílios aí, de talheres e copos, sempre com água quente e sabão, fazer essa higienização, essa limpeza de maneira mais frequente, muito cuidado com os banheiros, principalmente aqueles que são compartilhados com o paciente, e claro, não esqueça jamais de lavar as suas mãos rigorosamente. O último ponto desse tópico são os animais de estimação. A gente tem ouvido falar em alguns casos onde as pessoas estão abandonando os animais nas ruas por medo de transmissão. Então, a gente sabe que até o momento não tem nenhum relato de animal doméstico infectado com o vírus ou que tenham transmitido vírus para um indivíduo, para um ser humano, né, para uma pessoa. Mas nunca é demais falar que você pode procurar o veterinário e pedir mais informações e que sempre, se você vai manusear o animal, não esqueça depois das boas práticas, tanto suas quanto para o animal, e a lavagem das mãos. Como resumo, então, dessa aula, o que a gente gostaria de deixar como mensagem para vocês? Não esqueçam, as recomendações estão mudando com uma velocidade muito rápida. Pode ser que daqui a 15 dias saiam outras referências, outras indicações. A gente tem visto uma velocidade muito grande na liberação de material de conteúdo, tanto nos periódicos indexados, científicos, quanto próprias guias de associações clínicas e dos próprios ministérios da saúde, mas são todos fontes confiáveis. Né? Então, sempre procure as informações de fontes confiáveis, como as que eu acabei de comentar. Periódicos indexados, os guidelines das associações clínicas e as indicações do seu Ministério da Saúde, no nosso caso, o Brasil. As recomendações de boas práticas orientadas nessa aula estão relacionadas aos pacientes com suspeita de infecção ou positivação dos casos. Então, veja, se você tem um paciente assintomático ou que não tem nem suspeita, vida que segue, você pode seguir o seu atendimento normal. E claro, com cuidado, você também tem que garantir que você não está infectado, ou que você não é um carregador de vírus, mas se você tem um caso de suspeita ou infecção ou positivação da infecção, aí sim os cuidados, como o uso das máscaras não ventiladas, como a gente comentou, se possível, a troca do tipo de circuito ou do equipamento, perfeito. E claro, sempre discuta essas ideias com o seu serviço ou com o seu gestor direto para os pontos apresentados em caso das dúvidas que vocês possam ter. Essas são as referências que a gente usou que a gente compilou as informações para a apresentação dessa aula. Eu gostaria de comentar para vocês que não conhecem ainda, para que vocês baixem o app da ResMed. Aqui você vai ter a informação de todos os equipamentos da ResMed, tanto para o Android quanto para o iPhone.
A gente lançou uma plataforma, um tópico específico para o Covid, onde as informações, não só desse webinar, mas o resumo dos outros webinars que a gente vai oferecer, vão estar disponíveis no aplicativo e, com certeza, essa aula a gente vai colocar lá no YouTube. Você pode tanto entrar no nosso link, nesse link aqui para o canal, ou digitar ResMed Latam no YouTube e você vai entrar na nossa página. E não só esse webinar, como os webinars que a gente já fez a semana passada e os próximos webinars, a gente vai colocar na nossa plataforma, no nosso canal aí do YouTube. Eu queria agradecer a presença de todos e a atenção de todos vocês. Fica aqui o nosso e-mail de contato, então caso alguém tenha alguma dúvida, a gente vai responder agora todas as perguntas que vieram aí no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta que não for respondida ou tiver alguma dúvida depois dessa aula, quando estiverem visualizando essa aula, manda um e-mail para a gente com o Latam Clinical, bem como sugestão aí de temas que vocês gostariam de ouvir. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e vamos agora às perguntas.